A paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer uma leitura da capa da revista The Economist para 2026. Essa capa saiu agora recentemente e ela apresenta um mundo desorganizado, né? Um mundo com várias nuances e que pode dar à luz a várias interpretações. A meu ver, eu vejo uma bola, né? Pode ser uma bola de futebol, né? Que é o que marca a atenção das pessoas, né? Tanto por aparecer o jogador lá embaixo, vestido de vermelho com as chuteiras azuis, que são as cores trabalhadas nessa edição, vermelho e azul. E essa pessoa, ela atrai a atenção das pessoas. E mais à frente eu falo mais sobre ele. Mas eu vou começar aqui pelo centro, né? Pelo centro da bola, ou do globo, ou do relógio. Nós vemos duas espadas cruzadas, que lembram sabres navais, né? As espadas, elas têm um formato, elas não são duas espadas apenas jogadas aí. Elas lembram sabres navais, armas usadas historicamente em conflitos marítimos. E isso não é por acaso, tanto que dos dois lados a gente vê embarcações marítimas, né? Rotas comerciais. E o mar hoje é o ponto mais sensível da geopolítica global. As rotas marítimas, elas concentram 90% do comércio internacional. E qualquer conflito nessa área gera impacto imediato nas economias do mundo inteiro. Quando a revista ela coloca espadas navais cruzadas sobre um gráfico vermelho, de altos e baixos, né, que está por baixo, no fundo dela, a mensagem é clara, né? Tensões militares nas rotas marítimas vão provocar instabilidade nos mercados de 2026. O gráfico ele oscila em altos e baixos, né? E esse é um tipo de guerra que não se vence apenas com tanque ou aviões, ou com bloqueio de portos, ataques a navios cargueiros, drones marítimos e sabotagem de infraestrutura crítica. Isso já acontece, na verdade, no Mar Vermelho, no Estreito de Hormuz, no Mar da China Meridional e no Estreito de Taiwan. Cada uma dessas regiões é um ponto de pressão entre as grandes potências. A imagem aponta exatamente para esse tipo de confronto, rápido, direto e estratégico. É só ver pelas oscilações que elas oscilam muito, elas não passam assim por um período de demora, né, entre elas. E com repercussão imediata no comércio e na economia global do mundo todo. Vemos também, próximas às espadas, duas moedas que indicam, né, que o impacto econômico dos conflitos e o enfraquecimento das moedas nacionais. A guerra moderna ela é financeira. Temos os Estados Unidos, de um lado, através do presidente. Do outro lado temos China, Rússia e Brasil. De um lado temos o dólar dos Estados Unidos contra o BRICS do outro lado. E essas moedas paralelas que tentam quebrar a hegemonia do dólar, né? Então há essa guerra entre esses países. Isso já não é de 2026 que vai acontecer. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo agora em 2025 com a entrada do Trump como presidente. A gente vê o BRICS, né, pressionando como uma moeda paralela a Europa fragilizada pela energia e pela guerra da Ucrânia, e a China buscando escapar da dependência do sistema SWIFT. Tudo isso aparece simbolicamente com essas pequenas moedas posicionadas em cima de um gráfico que gira em torno de guerras comerciais, influenciadas pelas rotas marítimas que vamos ver um pouquinho mais à frente. 2026 será um ano marcado por conflitos estratégicos em pontos cruciais do comércio marítimo, com grande impacto nas moedas.
nos mercados e nos sistemas de saúde. As espadas cruzadas anunciam um choque entre grandes potências. O gráfico vermelho mostra que a economia será diretamente ferida e as moedas apontam para a guerra monetária. E o que a gente vê também em todo o mapa são vários remédios, né? Vários remédios. De deslizar aqui para baixo tem remédio em todo o mapa praticamente. Isso demonstra que até os setores mais básicos vão sentir o efeito dessa guerra. Ainda em relação a esses remédios, que não são só remédios, né? Tem várias imagens de seringas, né? E juntamente com remédios e frascos de remédios também, nós vimos várias diretrizes sendo revogadas, outras sendo feitas, né, de outra forma. Vimos também o acordo pandêmico aprovado pela OMS, onde ela exigia que todos os países aderissem, né, a esse novo acordo pandêmico que foi aprovado nesse ano de 2025. E isso demonstra o quê? O que já sabemos, né, que pode vir aí para frente a partir de 2026. Eles estão sugerindo como se fosse uma nova pandemia. Próximo ao Trump, nós vemos o primeiro-ministro da Índia e uma mulher de vermelho que muitos dizem ser a Giorgia Meloni. O molde ele aparece em movimento, tem os tracinhos do lado, indicando que ele possivelmente vai trabalhar ativamente nessa frente, juntamente com Trump. A Meloni aparece entre armas, possivelmente alguma negociação da União Europeia em relação às armas com Trump. Possivelmente uma intermediadora entre a União Europeia e os Estados Unidos em relação a conflitos. Ela é a única mulher que tem nessas previsões para 2026. A Meloni foi a única líder europeia convidada para a posse do Trump em janeiro de 2025. Ela se posiciona como uma aliada ideológica de Trump. Ambos compartilham visões sobre imigração, valores cristãos, defesa da soberania nacional e críticas à cultura woke. Em abril de 2025, ela esteve em Washington para negociar a questão do comércio e das tarifas entre os Estados Unidos, a Itália e a União Europeia. Um pouco mais acima temos um controle de videogame interligado a um fio, a um cérebro de inteligência artificial que está sendo alimentado. E o interessante dessa ilustração que foi posta é que o fio ele passa por cima do gráfico, ele passa entre as espadas e demonstrando que essa guerra que está tendo também é no campo da inteligência artificial. E quem está ganhando, na verdade quem vai ganhar em 2026, será o lado liderado pela China. Porque a espada que está do lado deles, ela entra em contato com o fio, como se ela estivesse superando o outro lado. E isso a gente vê hoje em dia, né? A China, ela desenvolvendo muito a questão da IA, dos agentes de IA, e rapidamente, quando os Estados Unidos lança uma inteligência, logo depois a China já faz a mesma coisa, já alcança e ultrapassa. Enquanto os Estados Unidos ele foca na questão de uma IA que você tem que pagar, a China já está dando de graça para que você utilize a IA deles. Tem vários sites que oferecem os mesmos serviços sem custo nenhum. E isso tudo faz parte dessa guerra tecnológica. O joystick ele significa que é uma diversão, é um entretenimento para nós alimentarmos a IA. O sistema está sendo alimentado por nós e nós não estamos vendo perigo nenhum. Hoje a inteligência artificial ela não está sendo apresentada como uma revolução séria e estrutural, mas ela está sendo vendida como lazer, passatempo e distração.
E isso é estratégico, porque é isso que cativa e atrai a grande massa. O clique, a conversa, o jogo, a interação, tudo isso é treinamento. Nós estamos treinando o sistema para eles. Nós estamos desenvolvendo o nosso perfil, onde cada ser humano vai ter um perfil dentro dessa inteligência artificial. O que a gente gosta, para onde a gente vai, o que a gente faz, tudo vai estar lá dentro. E agora a questão que a gente tem que se perguntar é quem vai ter acesso a essas informações, né? Hoje a informação é dinheiro e quem tem acesso a elas detém o controle monetário do mundo. Enquanto a gente acha que é tudo diversão, a gente está treinando quem vai nos substituir no futuro. Hoje a IA já faz muita coisa que não precisa mais de humano. E não só isso, mas o gráfico também está cheio de robôs. A gente vê muito robô. E de vários tipos, né? Vemos robô fazendo entrega, robô até meio que dançando da parte de baixo, né? Que está de cabeça para baixo. E o robô que fazendo entrega também está de cabeça para baixo. Todos os robôs estão de cabeça para baixo, praticamente. Deixa eu ver aqui na parte de cima. Todos os robôs estão representados de cabeça para baixo, com exceção daquele cachorro robô que tem uns que estão voltados para cima, que são utilizados mais na área de guerra, né? E não na área de entretenimento ou na substituição do trabalho humano. Isso é o que a capa mostra pra gente. Robôs como entretenimento, realizando trabalhos de humanos, né? Andando, né? Recentemente a gente viu até um robô que tiraram um pedaço da pele dele para ver que ele não era um robô, mas que ele estava andando igual um ser humano. A gente vê cães robô também, usado principalmente em guerras e alguns também como entretenimento. Isso revela que a tecnologia ela não está chegando, ela já está ocupando o espaço humano. É que muitos não se percebem. Aquilo que antes era um futuro distante, agora está nas ruas, nas empresas e dentro das casas. Empresas todas estão se reformulando para que o trabalho venha a ser tudo automatizado e robôs venham a ser substituídos por humanos. Robô só tem um gasto com energia e não tem encargos trabalhistas, não recebe salário, trabalha 24 horas por dia e praticamente não erra. E isso é o que a gente está vendo. Esse cenário está sendo cada vez mais avançado. Uma reconfiguração no mercado de trabalho. Não é mais o homem usando a tecnologia, é a tecnologia substituindo e mais à frente usando os poucos homens que forem necessários para dar manutenção ao sistema. É como se o ser humano estivesse se tornando obsoleto, né? O Elon Musk chegou a falar isso, que no futuro nós teremos uma renda básica universal. Muitas profissões iriam ser engolidas pela IA, pelos robôs, e ele até falou isso também novamente, agora recentemente. Nós temos a comemoração dos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai ser em 2026. Esse marco histórico ele é conhecido como América 250. Ele deveria representar unidade, orgulho nacional e afirmação de identidade. Porém, a imagem ela retrata um aniversário de forma tensa e fragmentada. 2 e 5 são 7, que seria o número 7 significa completude. Ou seja, seria um cenário ideal, mas não é isso que nós vamos ver em 2026. Vemos a figura também de 5 balões atrás do bolo e mais 2 balões dispersos em meio à figura. Ou seja, nós temos o bolo comemorativo dos 250 anos, símbolo de celebração, ao redor somente 5 balões vermelhos, quando deveriam ser 7. E na linguagem simbólica, o 7 representa plenitude e unidade.
enquanto que o número 5 representa incompletude, ruptura ou ausência de consenso. Essa ausência visual revela que nem todos participam da comemoração. Acima do bolo, uma mão levantada como gesto de protesto, porém algemada, mostrando claramente a tensão social interna. A voz, mas ela é contida. A contestação, mas está sob controle. A manifestação, mas sem liberdade plena. E nós vemos isso em todo o mundo, manifestações enormes, porque não aceitam a direção do governo, não aceitam como o governo está. E nesse caso, aqui da figura, ele está dizendo, está representando que essas manifestações nos Estados Unidos, elas não têm poder, porque elas são reprimidas. E ao fundo também tem diversos mísseis apontados para cima, que reforçam que essa celebração ela não ocorre no contexto de paz e estabilidade. Tanto que os mísseis ao lado tem a figura da fricção, né? Eles estão mexendo. Outros estão sendo disparados. Um pouco mais acima também há um avião jogando uma bomba. Então há um cenário de guerra, onde mísseis estão sendo usados. Todos os mísseis que estão nesse mapa, nessa bola, eles estão com fricção quando não estão sendo lançados. Então a gente vê esse cenário. Os mísseis aqui, eles não estão postos apenas como velas. Eles são arma de guerra. Eles estão sendo usados, vão ser usados para a guerra. Por isso que eles estão em movimento. Embaixo a gente vê como se eles tivessem sido lançados, por causa do que está atrás do bolo. Quando o míssil é lançado, que levanta aquela nuvem. A imagem dos 250 anos dos Estados Unidos não chegam como um momento de harmonia, e sim como um teste histórico. A comemoração acontece dentro de um ciclo de crise, marcado por disputas internas, questionamentos de identidade nacional e pressões externas que envolvem política, economia e poder global. A gente vê essa disputa até mesmo dentro do Congresso americano, com o shutdown que o Trump está lutando com todas as forças para acabar, para que seja liberado o governo e volte ao funcionamento normal. Vimos também a questão das tarifas, que foi até o judiciário para ver o que ia acontecer, se elas iam ser proibidas ou não. Então, todo passo que está dando está encontrando aquela reação, aquela oposição. Mais abaixo, nós vemos uma crise de confiança. 3 elementos essenciais da democracia e do controle financeiro sendo abalados. Primeiro, uma urna de votação, que ela também está presente nas outras edições. Só tem que aqui ela está imprimindo um resultado X, ou seja, um resultado que é contra a vontade da população, aquilo que as pessoas querem. Ela está, se você reparar, ela está mais para o lado onde tem a China, a Rússia e o Brasil. Se repararmos, muitos ícones desses que estão na parte inferior, eles estão de cabeça para baixo, indicando que eles não estão no sentido normal deles, que é para eles estarem. Então, se a gente dividir essa capa no meio, a gente vai ter mais itens para um lado do que para o outro. Temos o martelo da justiça, também em movimento, porque tem os 2 tracinhos, batendo com força na base. E a base rompendo, quebrando. Um judiciário também de cabeça para baixo, onde possivelmente não representa a vontade da maioria das pessoas. E logo abaixo temos o símbolo do S, do cifrão, né, que representa o dinheiro, corroído, quebrado também, cercado de várias cédulas sem valor nominal, significando uma desvalorização monetária, perda do poder econômico, inflação, instabilidade de mercado, quebra de mercado, quebra da moeda
várias coisas nesse sentido, da economia sendo abalada no mundo todo. Recessão e inflação. Entre os símbolos há figuras de armas, indicando que vai haver conflitos sociais, possível tensão, guerra civil, polarização elevada, a um nível que vai ter algum tipo de confronto. Quando política, justiça e economia se desestabilizam, o conflito deixa de ser discursivo e se torna físico. Eleições contestadas, justiça parcial, moeda fragilizada e sociedade armada. Este é o retrato de uma democracia que entra em crise de confiança, ou uma falta de democracia. Não é apenas a instabilidade econômica ou política, é a estrutura da confiança social sendo corroída. E quando a confiança desaparece, a sociedade não se sustenta por diálogo, mas por força. De taças de cabeça para baixo, ou seja, comemorações que possivelmente vão ser interrompidas, que não vão durar muito tempo, que vão se quebrar, e vários cenários de esporte, corrida, boxe, um robô dançando, esqui. Essa questão do esporte até que está bem destacada nessa capa, principalmente pelo jogador que está do lado de fora, chutando, como se ele estivesse chutando a bola em várias direções. Esse jogador, ele tá interessante que ele está vestido de vermelho com a chuteira em azul. Esse jogador em destaque, ele chuta a bola enquanto todas as tensões políticas, tecnológicas, sociais e militares acontecem acima dele. Ele chuta, tem 4 direções, ele chuta para várias direções. E ele aparece como uma figura de destaque, com duplo sentido. Ou aponta para a questão da Copa do Mundo, ou uma figura que trabalha nos bastidores com influência sobre o mundo todo, onde na direção que ele age, várias partes são influenciadas desse mundo. Então ele tem um duplo sentido aqui, um duplo significado. Enquanto o mundo passa por transformações profundas, grande parte da população permanece ainda distraída pelo entretenimento, especialmente pelos esportes, que tem um grande destaque nessa edição. O jogador, de baixo isolado do caos, em grande evidência visual, é o único que está em movimento livre, podendo chutar em várias direções. Enquanto a estrutura global muda, o entretenimento funciona como uma anestesia social. As pessoas deixam de brigar, param, né? Antigamente tinha essa ideia, que quando tinha a Copa do Mundo, todo mundo parava para ver. Parava os trabalhos, tinha até repartições do governo que não funcionavam quando o Brasil ia jogar. Então, todo mundo para assistir a questão do esporte. Isso até hoje é assim. É um escape coletivo. Ele gera identificação emocional, cria sensação de pertencimento. Ele ocupa o foco mental das nossas discussões também. As pessoas falam sobre isso. E nesses momentos de transição da história, o entretenimento é amplificado para manter o público olhando para longe, para que o público não dê importância. Da mesma forma, a política funciona assim nos dias que a gente vive. Ela distrai para que a gente não veja o cenário maior que está ocorrendo por fundo. No plano de fundo, a gente fica distraído naquela briga entre direita e esquerda, entre um lado e o outro, e não se percebe que os dois lados, no fundo, são a mesma coisa. Eles trabalham numa direção. E esse atleta pode ou não representar uma pessoa específica, como eu disse. Pode ser uma figura pública, ou pode ser apenas um jogador que vai ter destaque. Mas acima temos a figura do Zelensky, com binóculo na mão, indicando que essa questão do conflito, né, tanto que ele está perto de um tanque e tem uma tensão embaixo do tanque, mostrando que essa questão da guerra ela vai permanecer em 2026.
e que o papel dele seria observar de longe, como ele continua fazendo isso desde muito tempo. Ele fica só de longe observando, viajando, tentando fazer vários acordos. E o que a gente vê aqui em destaque logo acima dele é um barco retratado. Se você ampliar a imagem, como eu estou ampliando aí, é um barco da Grécia Antiga, onde o detalhe visual que foi composto, ele reforça essa ideia. A Grécia, ela foi o berço da democracia, da filosofia, da ciência e do pensamento ocidental. Ela carrega esse símbolo dentro de uma cena caótica, que não é acidental. É uma mensagem sobre o estado atual da civilização que nasceu esses fundamentos. Tanto que esse barco que carrega essas características ocidentais, ela está do lado do Trump. E logo abaixo do barco tem um olho. E esse olho pintado na proa é um dos símbolos mais característicos dos navios gregos. Ele era usado como uma forma de proteção espiritual, para que o barco visse o caminho e se afastasse do mal. Esse olho simboliza visão, discernimento e busca de direção, como se o barco estivesse tentando encontrar uma rota em meio ao mar completamente desordenado. A vela traz o famoso padrão meandro, um dos elementos mais marcantes da arte grega, representando continuidade, eternidade, ordem e estrutura. Isso reforça ainda mais que o barco representa a herança da civilização ocidental. Quando essa simbologia aparece em meio ao caos moderno, a mensagem é uma. A base da sociedade está navegando em águas turbulentas, lutando para manter sua identidade e direção. E na mão do que está na frente, ele está segurando tipo uma ânfora, que elas eram usadas para armazenar alimentos essenciais, como trigo, cevada, azeite e vinho. Elas representam provisão, sobrevivência e economia agrícola. Em contexto simbólico e profético, isso pode ser uma referência direta ao Cavaleiro Preto do Apocalipse, o Cavaleiro da Fome, que surge com uma balança na mão para pesar o trigo e a cevada em dias de extrema escassez. A ânfora se torna então um símbolo de crise alimentar, da insuficiência de recursos, da estabilidade econômica e do controle sobre o alimento. O mar revolto ao redor do barco representa estabilidade global. Em toda uma literatura simbólica, águas agitadas, elas apontam para tempos de crise, transição, conflitos e incerteza. O barco grego símbolo das raízes da civilização ocidental, está tentando sobreviver dentro de um ambiente caótico, trazendo elementos antigos para o mundo que já não honra mais suas origens. E do barco a gente pode ver também um feixe sendo enviado ao céu. Isso pode simbolizar o quê? Que está sendo feito um ritual simbólico e a esperança de novos tempos para que a crise se acabe. Mas acima vemos a figura de um submarino, né? Submerso nas águas, olhando, observando de longe. Figuras de satélite cobrindo o globo todo, mísseis caindo do outro lado, cães robôs representando guerra, outro tanque também na borda lá, diversos satélites, um homem com uma bazuca na mão. E é o mundo todo controlado, dominado e vigiado. Essa capa mostra também duas regiões estrategicamente marcadas no planeta por coordenadas, com símbolo da coordenada marcada, indicando pontos de tensão global. No centro, do outro lado, temos um navio carregado de contêineres que aparece disparando um canhão, simbolizando que a disputa não é apenas militar, mas também comercial e econômica. Tanto que ele carrega as cores predominantes nessa figura, azul e vermelho. E essa imagem sugere que a economia mundial está sendo pressionada simultaneamente pela disputa logística do Golfo e a tecnológica de Taiwan, resultando em uma guerra comercial com impacto global.
Uma dessas áreas é o Golfo do México, um ponto vital para os Estados Unidos, porque concentra a base da força econômica. Nele temos plataformas de petróleo offshore, as maiores refinarias do país, de Texas e Louisiana, portos estratégicos para exportação de grãos e combustíveis, rotas marítimas que mantêm o fluxo comercial americano, uma zona sensível ao aquecimento dos oceanos, que intensifica furacões e pode paralisar toda essa estrutura. A mensagem aqui é clara: a economia americana depende do Golfo. Se o Golfo parar, o dólar enfraquece. E se o dólar enfraquece, a ordem global é alterada, porque a moeda que controla o mundo ainda é o dólar. Quando Trump, no seu discurso de posse, disse que ele queria renomear o Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, ele não estava falando apenas de geografia, ele estava afirmando que os Estados Unidos quer ter o controle estratégico, algo próximo de uma incorporação simbólica, uma declaração que essa área deve ser considerada zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. O governo mexicano respondeu rejeitando essa ideia, preservando a sua soberania. E do outro lado, nós temos Taiwan, o Mar do Sul da China. Ele representa o coração da tecnologia do mundo, especialmente pela TSMC, responsável pela fabricação dos chips mais avançados que existem. Sem esses chips não há inteligência artificial, não há satélites, não há sistemas militares modernos, não há smartphones, não há carros elétricos, não há computadores avançados, computadores quânticos, não há. Ao mesmo tempo, o Mar do Sul da China e o Estreito de Taiwan são rotas por onde passa cerca de 40% do comércio marítimo global. A disputa central é quem controla Taiwan, controla o futuro tecnológico da humanidade. A China considera essa área como parte do seu território e já declarou que pode usar de força militar para reclamá-lo de volta. Os Estados Unidos, por outro lado, apoiam a soberania de Taiwan para equilibrar essa expansão e preservar o seu próprio domínio tecnológico e militar. Em cima desse navio, com os containers, se a gente vê, tem um satélite disparando um raio nele. Isso pode ser o quê? Simbolizar que eles estão rastreando essas rotas comerciais, as mercadorias que andam por essas rotas, elas são rastreadas, e também tem drones fazendo esse mesmo serviço, rastreando também outras áreas. Agora, o interessante também é que esse barco que tem os containers, ele também tem algo disparando para cima. É como se isso que ele está disparando fosse a mesma questão do outro lado, do outro barco. A esperança de que tempos normais voltem, né, e que essa turbulência desse mar cesse e possa voltar à normalidade. Aqui mais acima a gente vê também queimadas, e mais abaixo vê um bloco de gelo derretendo. E em dois pontos, isso indica que o aquecimento global ele vai provocar também mais incidentes climáticos no ano de 2026. Eu, refletindo sobre essa capa, eu lembrei do sonho que eu tive em 11 de dezembro de 2023, na madrugada, onde o Senhor me mostrou Trump ganhando as eleições e voltando ao poder. Nesse tempo eu nem esperava que ele fosse ganhar essas eleições, porque ele estava sendo perseguido, tinha sido preso e estava tendo muita pressão política para acabar com a candidatura dele. E eu já achava naquele tempo que ele já tinha saído e não ia conseguir voltar. Esse é o rito normal do que acontece, né? Quando uma pessoa é muito perseguida, ela é presa, ela é afastada daquele cenário político. Mas aí o Senhor veio naquela noite e me mostrou que ele ganharia as eleições. Eu vi como se eu estivesse sentado em uma poltrona assistindo a uma projeção de vários projetos que aparentemente eram bons, que ele estava fazendo, e dava a impressão de que a América estava se reerguendo. No entanto, essa não era uma realidade certa.
Mais à frente, ele introduziria o anticristo no sistema global mundial, como governante único. E isso seria o cumprimento profético, o papel dele nesse cenário. No sonho, eu consegui ver um lapso de 2 anos a partir do momento da posse dele, que isso dá até 2027, que foi onde eu vi o anticristo na ONU discursando e assumindo uma nova era de governo único. Eu orei ao Senhor pedindo confirmação e ele me confirmou em Daniel 8 que ele tinha enviado esse sonho. Parte desse sonho já se cumpriu, porque o Trump ganhou as eleições. Outro sonho que eu tive também foi logo após as eleições do Brasil, quando o atual presidente saiu o resultado que ele tinha ganho as eleições. E eu sonhei que eu estava numa sala vendo uma reunião do anticristo com vários líderes mundiais, mas eu só conseguia ver o líder da China, do Brasil e da Rússia. Exatamente esses 3 líderes que estão juntos aí, nessa capa dessa revista. E isso provavelmente já seria com o governo estabelecido depois de 2 anos. E nós sabemos que as eleições, elas agora acontecem em 2026. E se esse sonho se cumprir, nós já sabemos quem vai ganhar as eleições. E tudo isso fala nessa capa. Basta nós estarmos atentos aos sinais. Vamos estar atentos, irmãos. A figueira floresceu em 14 de maio de 1948. E Salmos 90 nos diz que uma geração pode durar até 80 anos. E isso se dará em 14 de maio de 2028. Então o tempo profético, a janela profética está se fechando. Eu vi 2 anos a partir de 2025, que dá 2027. E o mandato do Trump vai até o início de 2028. Então a janela profética da volta do retorno do Senhor Jesus está se fechando. E a gente precisa estar alinhado à palavra. O mundo pode estar um caos, mas Deus nos dá, através de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que nos guarda, nos fortalece. A paz que é o nosso refúgio, que é no nosso Senhor. Então é hora de nos alinharmos às Escrituras Sagradas, de buscarmos comunhão com o Senhor, de vivermos em santidade, de voltarmos ao primeiro amor e renunciar tudo aquilo que nos afasta dele. O tempo está se cumprindo. Tudo está ocorrendo e está diante dos nossos olhos. É uma escolha nossa. E essa escolha, ela carece de tempo. Nós não temos mais tempo. Não temos como deixar para depois. Eu espero que essa reflexão, essa leitura dessa capa, sirva de despertamento para os que ainda dormem, pois em breve o Senhor voltará para buscar a igreja e que possamos estar prontos para o dia dele. Se possível, dê um like aí nesse vídeo para que a mensagem atinja e alcance mais pessoas. Deus abençoe.